Novos conceitos de lojas de rua e reabilitação do Centro Histórico de Braga foi o tema do debate que se realizou na FNAC de Braga. Neste debate participaram Vítor de Sousa, vice-presidente da Câmara de Braga, Hugo Pires, vereador do Urbanismo, Pedro Lopes, chefe da Divisão de Renovação Urbana da Autarquia, Abílio Vilaça, diretor-geral da Associação Comercial de Braga, e João António Carvalho, autor do livro Liberdade Street Fashion, um conceito inovador de comércio de lojas de rua em Portugal. A TV Minho esteve lá e recolheu algumas opiniões acerca do que se pode fazer no centro histórico da cidade de Braga. No desígnio daquilo que tem sido trabalho desenvolvido pelo município, muito ligado àquilo que nós consideramos o centro histórico da cidade, e eu iria falar mais na vertente do centro histórico versus a potência e a atratividade comercial. Foram feitos há uns anos esta parte muitos trabalhos no âmbito daquilo que eu considero ser um motor dessa mesma atratividade, e quando digo motor, digo precisamente, digamos, numa perspectiva em que entendo o papel do município. O papel do município não é substituir-se aos atores fundamentais, é, acima de tudo, assumir um papel de indução. E é esse papel indutor que deve ser assumido neste quadro, evidentemente numa perspectiva de colocarmos os parceiros num patamar de trabalho, num patamar de desenvolvimento, e eu cingia-me neste aspecto, digamos, com alguma precisão, fundamentalmente dois programas que foram desenvolvidos e que foi de facto feito um trabalho também aqui de parceria, designadamente com a Associação Comercial. Tem a ver com um primeiro trabalho feito no âmbito da requalificação e que de alguma forma foi pioneiro, foi também controverso, criou um conjunto de dificuldades, designadamente de ordem até social e até de ordem de mentalidade na área do comércio, e que teve a ver com a opção de pedonizarmos um conjunto de artérias, que foi, digamos, o primeiro passo que a autarquia deu no sentido de gerar essa atratividade e conseguir dar algum espaço ao centro urbano. É evidente que foram feitas aqui apostas todas elas planeadas e gizadas numa perspectiva de conseguirmos que o centro histórico conseguisse, como hoje é comumente aceito um grande centro comercial ao ar livre, e isto teria que, à partida, ter um conjunto de apetências que foram formuladas na altura, designadamente um acesso rápido, portanto, logo a questão da mobilidade ao centro, era uma questão importante. A questão do estacionamento, e quando falo de estacionamento eu falo sempre numa perspectiva de parqueamento pago, porque os centros urbanos, e numa perspectiva também de cidade média, têm que ter uma lógica de parqueamento pago numa perspectiva de vermos que o fenómeno da rotatividade no estacionamento é um fator preponderante sobre o ponto de vista do movimento no centro da cidade e, fundamentalmente, fazer aquilo que competia à Câmara naquele papel que eu considero que era o tal papel indutor, que era começar a requalificar um conjunto de artérias do centro da cidade. Assistimos em dois programas em que considero que fomos bem-sucedidos. O engenheiro Abílio Vilaça comungou comigo, digamos, o desempenho e o desenvolvimento destes dois programas, designadamente o PROCOM numa primeira fase e o URBCOM numa segunda fase, em que fundamentalmente a autarquia assumiu a sua competência no quadro do investimento público, relativamente àquilo que foi a requalificação de um conjunto significativo de artérias, e, consequentemente, havia uma janela de oportunidade para a revitalização e a renovação de oferta de todo o aparelho comercial urbano. Neste desígnio não vive exclusivamente disso. Temos a consciência de que, sob o ponto de vista daquilo que é a dicotomia entre o material e o imaterial, elas têm que concorrer par a par. E, sobre o ponto de vista da atividade imaterial, de facto, o centro da cidade deve constituir ele próprio um grande palco de atividades para que, de facto, se consiga casar com todo este propósito de, em conjunto, sermos um motor deste tipo de desenvolvimento na área do centro histórico. Fundamentalmente, o que eu gostaria de deixar como mote era esta reflexão,
Braga continua, digamos, o município continua neste preciso momento com um grande programa de regeneração urbana que visa praticamente dotar de requalificação em toda a área pública, toda a área circunvizinha deste espaço, desta área de centro histórico. Estamos com um conjunto de obras já lançadas e durante os próximos meses iremos lançar um volume de obras que se situa na casa dos 13 milhões de euros, possivelmente, e que visa exatamente ir ao encontro, digamos, deste papel indutor que o município deve perseguir. Fazer todo o planeamento, de integrar todo o planeamento e ordenamento da cidade. Isto porquê? Porque nós estamos a rever o Plano Diretor Municipal, que é o maior instrumento de planeamento do Conselho, e ao mesmo tempo que nós estamos a rever isto, o PDM, nós fizemos as novas ARUs do Centro Histórico da Zona Sul. As novas ARUs são as áreas de reabilitação urbana, são áreas que nós achamos prioritárias dentro do Conselho. Nós definimos um limite das áreas que nós achamos que são prioritárias para a reabilitação urbana. Voltando ao PDM, nós temos como conceito fundamental a sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento sustentável. É insustentável nós estamos a crescer cada vez mais para a periferia e com isso temos que levar infraestruturas e temos que levar uma série, e isso obriga a gastar dinheiro, porque temos que levar água, esgotos, estradas, depois onde vir as escolas, onde vir os centros de saúde. Portanto, isso é insustentável, e abandonar os casco histórico e o centro urbano da cidade. Isso chama-se o efeito Donuts, e nós temos que contrariar o efeito Donuts, que é ver aqui no centro uma terra de ninguém. Portanto, nós fizemos estes programas estratégicos de reabilitação urbana, que têm como principal objetivo fixar e atrair gente para o centro histórico, para morar, e também para incentivar novas atividades económicas no centro histórico. O que é estas áreas de reabilitação urbana? As áreas de reabilitação urbana nós temos como prioridade a atividade, também uma das prioridades é a atividade económica. Existem, mesmo a própria Troika disse que o principal objetivo na área da economia e de crescimento da economia era a reabilitação urbana. Existem, por isso, uma série de incentivos para que se instalem novas atividades económicas no centro histórico, e eu já estou aqui a ir um bocadinho ao encontro do nosso objetivo aqui, de falar da economia e de como é que nós podemos reinventar o centro histórico e a ocupação do centro histórico, que é através, por exemplo, de uma linha de crédito do Banco Europeu de Investimento, que é o GESICA. O GESICA é direcionado para quem queira fazer novas atividades, implementar novas atividades no centro histórico, a juros muito baixos. No âmbito da Capital Europeia da Juventude é também uma oportunidade para a reabilitação e para promover a reabilitação urbana. Isto também para chegar aqui um bocado atrás, aconteceu um fenómeno no centro histórico que foi a deslocalização de grandes equipamentos que davam vida e traziam dinâmica ao centro histórico, que nos obrigam a repensar toda aquela zona. Falo da saída do Tribunal, falo da saída da Segurança Social, falo da saída do novo hospital, e isso trouxe-nos problemas, e nós temos que repensar e reinventar toda aquela zona, porque havia, sobretudo ao nível das atividades económicas, muitas pessoas que viviam pelo movimento, sobretudo na área da restauração e de algum comércio, que, por exemplo, o hospital gerava, que o tribunal gerava, e que neste momento estão a braços com sérias dificuldades, porque a deslocalização desses grandes equipamentos fez que o centro histórico ficasse com menos dinâmica e com menos gente a frequentá-lo. Portanto, a situação, que é o Encaixa-te. O Encaixa-te é um programa em que nós pegamos nas 10 melhores ideias de negócio e que vamos, e essas 10 melhores ideias de negócio vão se encaixar em espaços devolutos do centro histórico, com novas atividades económicas, com atividades económicas inovadoras, sobretudo, e que vão permitir aos jovens que eles possam mostrar aquilo como uma montra daquilo que melhor fazem. Depois temos, por exemplo, o quartel da GNR, que será um centro de indústrias criativas, o Centro Municipal, o Conselho Municipal da Juventude, que será um grande polo cultural e de atividade económica, e que também nós esperamos que contamine toda aquela zona do Campo da Vinha e que os jovens se instalem. Depois nós temos também, como uma das prioridades,
fazer com que as famílias e as pessoas se fixem e que voltem ao centro histórico. Existe uma grande vontade e o centro histórico está outra vez na moda e há muita gente que quer ir para lá morar, mas e nós temos feito, temos promovido e temos demonstrado uma grande vontade e uma grande abertura para que essas pessoas se instalem. Temos ajudado, por exemplo, ajudamos ao nível das taxas, isentamos de taxas as pessoas que queiram reconstruir as suas casas ou alguns edifícios devolutos do centro histórico. Temos o IVA, que dentro dessas áreas que nós delimitamos, o IVA é 23%, na construção ou na reabilitação ali é só a 6%, portanto é uma grande ajuda para quem quiser fixar-se, morar ou ter uma atividade económica no centro histórico. Portanto, a Câmara tem desenvolvido uma série de programas para que as pessoas se fixem e para que as pessoas regressem ao centro histórico. Do quadro continuado de degradação e exclusão do centro histórico, que se verificava desde os anos 80 e que paulatinamente foi sendo invertido. Portanto, o Sr. Vereador Pires referiu, o centro histórico está na moda, e realmente já está na moda se calhar há algum tempo. Porventura, os cidadãos e as pessoas não conseguem, usando a expressão, entrar na moda tanto quanto gostariam, por vicissitudes várias, e uma das quais considero das mais difíceis de ultrapassar, que é a questão da lei do arrendamento. Quer dizer, a questão do arrendamento, penso, porventura, será também uma das maiores vicissitudes para que o centro histórico fique ainda mais na moda. Por outro lado, também uma afirmação e consolidação do centro histórico no centro cívico e económico do Concelho e no contexto regional. Penso que isto é mais ou menos consensual, ou seja, Braga tem uma importância, digamos, neste contexto regional, mais ou menos alargado, mas também ao nível, se calhar, aqui da vizinha Espanha. E Braga tem esta importância no contexto do seu centro histórico. E também eu gostava de referir que esta afirmação do centro histórico nunca foi feita de uma forma artificial. E digo isto porquê? Porque o município de Braga nunca excluiu ou nunca criou sequer obstáculos a que na proximidade do centro histórico, onde estamos agora, fora do centro histórico mais próximo, fossem instalados superfícies comerciais e atividades económicas. Ou seja, a afirmação do centro histórico nunca foi feita segundo um qualquer regime de proteccionismo. Foi sempre feita, enfim, como eu digo, tentando juntar as várias peças, tentando responder aos vários desafios que a realidade da vida nos foi colocando. Neste contexto, portanto, verificamos que há uma conservação de várias centenas de edifícios, feita por particulares. A Câmara, diretamente e por sua ação, recuperou 37 edifícios. Renovamos urbanisticamente 47 espaços urbanos. Estamos a falar de uma área superior a 100 mil metros quadrados de espaços urbanos renovados. Há uma melhoria ao longo destes anos muito significativa das condições ambientais do centro histórico, por força, digamos assim, do afastamento dos automóveis, nomeadamente da zona central e patrimonial mais válida, a zona da Sé e outras ruas envolventes. Tem havido, que é um aspecto importante que muitas vezes é olhado como um problema, e eu olho como uma oportunidade, e a Câmara, mais do que eu, olha isso também como uma oportunidade, que tem havido um incremento do processo de salvaguarda e conhecimento do património arqueológico, e acho que é assim que tem que se olhar. Quer dizer, não podemos olhar só para o património arquitetónico, para o património edificado, não podemos nunca esquecer esta outra dimensão, mais a mais numa cidade que já é ocupada há 2000 anos. Portanto, este é um aspecto que penso que é muito importante. Condições únicas para ser marcante no país, únicas, porque a cidade também se foi ajustando a esse modelo. O Vítor fez agora há pouco de referir dois grandes projetos marcantes. O terceiro projeto marcante é este, a Avenida Liberdade. A Avenida Liberdade Street Fashion é um projeto marcante de uma nova alavanca, mas é preciso perceber que não há continuidade na governabilidade da cidade quando se faça isso. O Vítor interpretou durante 6 anos muito bem os problemas locais, interpretou-os com o PROCOM e o urbanismo comercial e faz de facto uma mudança extraordinária da autarquia quando vê o comércio como algo que pode ser mobilizador para a cidade. Criou-se emprego nessa época e criou-se muito emprego no comércio nessa época. Atraiu-se para a região o franchising de todo o país, de todo o mundo. Tivemos mais franchising em Braga, representantes do que tínhamos em Lisboa, nessa época. E aqui há um caminho, de facto, que Braga conseguiu ganhar. E isso devo ao Vítor. Devemos ao Vítor, naturalmente, e à imputação e à capacidade que teve em governar e em articular com a Comissão Braga esse projeto e com a Direção Geral de Atividades Económicas da Altura e a Direção Geral de Governo. Depois há um hiato. Há aqui um hiato de 8 anos, praticamente. É um hiato, o Vítor não está. O Vítor reaparece e repete outra vez a dinâmica do comércio, uma nova olhar para o comércio. No entanto, este hiato que aconteceu em Braga, aconteceu que as cidades em volta de Braga também se mobilizaram. E o comércio em volta de Braga, de outras cidades, também se mobilizou. E aqui nós tivemos também a infelicidade de não ter havido uma política, nessa altura, quando o Vítor regressa, a política de apoio ao comércio é mais frágil do que aquela que tínhamos no PROCON e que tínhamos no urbanismo comercial.
Braga tem que rasgar, de facto, um conjunto de ideias novas. Aquelas que estão a ser interpretadas já, muitas delas, parabéns por essa interpretação, mas penso que Braga tem que rasgar a sua entrada, entre a Horta, Porta Nova e a estação, tem que ser completamente alterada. Porque é a principal entrada da cidade neste momento, uma das principais vias de acesso. Ligação ao Porto passa por se ligar Braga, o Horta, Porta Nova, à estação. Ali à estação. É a ligação mais barata e mais rápida ao Porto. Portanto, é aqui que nós temos que investir de alguma maneira muito na renovação. Depois é preciso pagar naquilo que foi o primeiro e o segundo projeto e que foram excelentes. Eu penso que é preciso requalificá-los de novo, é preciso voltar a atualizar todo o mobiliário urbano, a atualizar toda a dinâmica da cidade, porque a cidade também teve estas circunstâncias de, um conjunto de infraestruturas que a cidade tinha, de alavancas que puxavam ao centro, ser no centro. Isso realmente é um desafio extraordinariamente importante. Mas não fica por aqui. Quer dizer, não é preciso apenas esta reabertura da cidade, o eixo da entrada de Braga com os concelhos vizinhos. O caminho mais perto é, claramente, e agora vai entrar em serviço e em renovação, a Rua de Santos. Se não ligarmos a renovação à estação de caminhonagem, estamos a perder tempo, porque é aqui a principal entrada, uma segunda entrada da cidade. E ela tem que ser renovada, qualificada, urgentemente. Sou pena de continuarmos a perder. E depois é preciso os projetos que Braga tem, que são marcantes, certamente melhorados. Braga não pode ter um São João como tem. Tem que qualificar. Braga não pode ter... A Braga Romana foi excelente, uma iniciativa de grande impacto. A Semana Santa tem-se vindo a qualificar, ano após ano. Mas não podemos ter rolotes no centro da cidade quando os comerciantes fizeram um investimento doido para se renovar, para oferecer melhores produtos à cidade. Ter rolotes no centro da cidade a servir, quando há qualificados cafés, restaurantes, hotéis, pois afinal, onde é que está o respeito pelo investimento? Então aqui temos outro desafio. Qual é o investimento que se tem que fazer, em conjunto, todos nós, para promover Braga fora de muros? Porque é preciso promover o comércio de Braga fora de muros, fora de portas. Na Galiza, na Espanha. Nós temos vindo a fazê-lo dentro do nosso mestre. Poderão pensar, bom, mas isto é muito caro. Efetivamente é muito caro, mas tem retorno. A Associação Comercial tem gasto aqui em parceria com a autarquia, neste projeto que fizemos recentemente, do Braga, o comércio está no centro, e com o João também esteve nisto. Foi um projeto extraordinário também, mostrou. Reparem, 360 mil euros foram gastos em 2 anos, 180 mil euros por ano, para tocar mais 3 mil empresas, cerca de 200 e poucas iniciativas, que pudessem ter no centro. Se não houver investimento nisto, não vale a pena, estamos enganados. É preciso, desculpa, enquanto intérprete da Associação, tivemos um trabalho conjunto do projeto VECUR, que é pegar nos centros comerciais de primeira geração e olhar para o problema dos centros comerciais de primeira geração com inteligência. E é preciso olhar para isso com inteligência, porque há soluções para os problemas, há um conteúdo para ele que temos de resolver. Um outro aspecto de detalhe, apenas a questão da limpeza da cidade. Não podemos ter os proprietários das lojas comerciais com as lojas devolutas, perfeitamente abandonadas, escurecidas, envergonham qualquer um de nós ver aqueles vidros todos sujos, envergonhados. Isto não é central de comércio. Isto passa por medidas da autarquia, porque tem que cuidar bem dos seus... Eu não sou de Braga, eu sou de Coimbra. Não consegui fazer este projeto em Coimbra porque exatamente não deixaram cortar 2 ruas, ou seja, uma rua ia para o lixo, para se fazer exatamente um parque de estacionamento, um parque de cargas e descargas. Há bocado o Abílio, quando estava falando da sujeira da cidade, eu como investidor gastei 40 milhões neste projeto. Uma das coisas que mais me irrita é ver exatamente a cidade relativamente suja, poder-se fazer e não haver um horário. No livro descrevo um programa que se chama CITRAC, que é Comércio Integrado, Turismo Religioso, Arqueológico e Cultural, que fala da necessidade de haver um gestor de centro de cidade. Eu continuo a bater nessa tecla. Eu, mais uma vez, peço perdão, não sou de Braga, portanto não tem nada a ver com a história, mas Braga entrou já no meu coração, portanto, sinto que faz falta um gestor de centro de cidade. O que o Abílio falou de São João é uma realidade. Eu nunca tinha passado São João, aqui passei uma vez e verifiquei que é uma festa de família, verifiquei que é uma festa em que realmente o comércio pode faturar muito mais, pode fazer muito mais. Os shoppings no centro da cidade não existem e o nosso projeto não é um projeto de shopping, é um projeto de lojas de rua
essencialmente, em que aproveitámos a vertente, já tem que ter mais um andar, colocámos uma galeria comercial, mas acima de tudo também trouxemos mais 20 famílias a morar no centro da cidade, que isso é uma coisa importante. A Câmara, nesse aspecto, a avaliação, teve, e a parte do centro histórico, teve muita culpa nisso, porque acompanhou par e passo o projeto. Portanto, foi feito, isto foi uma parceria, acima de tudo, foi uma coisa que íamos fazendo, íamos consultando, íamos ouvindo um não, íamos ouvindo um sim, íamos ouvindo um não, ouvindo um sim, e fizemos um projeto que agradou a toda a gente. Hoje ouvi algumas coisas que eu nem não tinha ouvido. Na minha época não havia Jéssica, agora já tem Jéssica. Eu ainda consegui aproveitar o IVA. Bom, agora vou ter que fazer um requerimento para ver se eu aproveito alguma coisa do imposto de transmissão pago para poder fazer outras coisas que realmente estou vendo que é possível fazer. Por exemplo, nós temos no nosso prédio 2 achados arqueológicos de dimensão ímpar. Para vocês terem ideia, um deles é do século zero, que não existe em parte lugar nenhum do mundo. Está fechado porque o Estado ainda não se deu ao trabalho de gastar dinheiro, uns 100 mil, 150 mil euros. Portanto, é uma coisa que se devolverem parte do IMT, eu até coloco esse dinheiro para se fazer a reabilitação dessas 2 peças arqueológicas. Agora deixe-me só dar aqui uma nota. Eu conhecia Braga quando vinha vir à Académica jogar aqui e não conhecia Braga de mais nada, e realmente nestes 5 anos conheci uma Câmara altamente dinâmica, que dá 10-0 a outras câmaras que nós tentámos fazer este projeto. Estou dizendo 10-0 porque é um placar justo, porque dá bem mais. Portanto, são pessoas ativas, discutíveis. Portanto, o projeto não foi fácil. Manter a PT lá dentro não agradou a ninguém, e mantivemos a PT lá dentro. Portanto, mais um prejuízo que a Dona Teresa não falou aí, que se esqueceu, né? Esse prejuízo é calculável, são X metros quadrados, que não deixou de faturar X renda por metro quadrado, mas sempre é melhor que o Docita de Braga, que não vai conseguir abrir. Portanto, que esse é que é um problema. Portanto, é preciso também a autarquia ter cuidado com as licenças que dá. Portanto, jamais, Pedro já falou que para mim é o grande problema da década, como é que vai devolver à cidade, ao centro, 10 mil pessoas que passavam ali todos os dias. Portanto, esse é o grande desafio. Da nossa parte, nós achamos que o centro da cidade é vital para o comércio. E a experiência de shoppings nos diz que tem que ser uma coisa integrada. Integrada do ponto de vista, e aí faz de novo sentido a criação do gestor de centro da cidade. É necessário que uma pessoa faça um grande condomínio de todas as lojas. Uma das coisas que me deu alguma alegria foi depois do nosso projeto, e estou falando da concorrência, que é altamente salutar, o nosso café ter conseguido pôr lá a Sephora e Stradivarius. Portanto, é uma coisa que, se não fôssemos nós, não estaria lá até hoje. Portanto, estaria degradado até hoje. O Pedro há bocado falou um número de cerca de 100 mil metros quadrados recentemente já recuperados. Eu fico feliz em ter colaborado com cerca de 10%. Portanto, não é muito, mas olha, é o que tinha.